A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, dois competidores, aqui a gente tem a figura, tem alguns valores, a gente dá uma analisada já nesses valores, tá? Vamos ver primeiro o que a questão quer. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados, então aqui nós temos valores estimados para a velocidade, eles vão atribuir os valores de velocidade inicial e o ângulo. Então, são dois valores que é possível mudar no jogo, velocidade e ângulo. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente foi disparada com ângulo de 53 graus, passou tangenciando o ponto B. Ponto P. No jogo, G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, considere seno de 53,08, cosseno de 53,06 e desprezível ação de forças dissipativas, né? E se não fosse assim, a gente não conseguiria resolver essa questão. Pelo menos, não com o método que a gente, né, trabalha no ensino médio. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0? Então, mantendo o último ângulo de disparo, tá? Ele quer saber o valor V0 que permita ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A. Então, o que muita gente se complica nessa questão é que, por receber a informação de que tangenciou o ponto P no disparo anterior, interpretam que, professor, tenho que colocar tangenciando o ponto P, não é? Então tem que passar aqui no ponto P e imagina que tem que usar essa informação de alguma forma. Mas não, gente. A informação que você vai ter que usar é que vai sair de B e vai atingir o canhão A. Pronto. Essa é a informação que você tem que usar. Ou seja, essa bala de canhão vai percorrer 120 metros na direção X. 120. Está aqui embaixo, ó, 120 metros na direção X. Vai percorrer 35 metros na direção Y. E é isso que importa. 35. Então, o meu Y final é 35 e o meu X final é 120. Acabou, é isso. Com um ângulo de 53 graus. Aqui eu tenho a velocidade. E lembre-se, no lançamento oblíquo, nós vamos separar o movimento em duas componentes. Componente X, onde o corpo realiza o movimento com velocidade constante. Componente Y, onde o corpo realiza o movimento com a aceleração constante. Tá? Então, aqui nós vamos separar aqui as componentes da velocidade. Componente X, aqui é Vx. Componente Y, Vy. Ou, melhor dizendo, V0y, a velocidade inicial de y, tá? Já que na direção y, essa velocidade vai mudar. Na direção x não tem problema você chamar de Vx, porque a velocidade não muda. O ângulo está aqui, é 53 graus, estou só repetindo o ângulo que já está na figura, tá? Então, é 53 graus. Analisando a figura, perceba que o Vx ele é a componente adjacente. Se você redesenhar, vamos pegar aqui, vou desenhar mais num cantinho aqui, tá? Vamos lá, a velocidade está assim, velocidade inicial. Nós temos Vy, Vx e o ângulo 53. Note que o Vx, se a gente fechar o triângulo aqui, ó, se eu fechar aqui com o nosso Vy, V0y, inclusive eu nem coloquei, né, aqui é a velocidade inicial em y. Se eu fechar o triângulo com o vetor V0y, a gente tem aqui o nosso triângulo bonitinho. É um triângulo retângulo. E o Vx é o cateto adjacente ao ângulo de 53 graus, tá certo? Portanto, a gente pode escrever, vamos lá, vamos escrever logo essas componentes aqui, deixar já bonitinho. Vx é hipotenusa
Como ele é cateto adjacente, a gente utiliza o cosseno. Então, hipotenusa cosseno de 53 graus. A velocidade nós vamos descobrir, mas o cosseno de 53 a questão dá, né? Cosseno de 53 está aqui embaixo, ó, 0,6. A parte aqui, ó, cosseno de 53, 0,6. Portanto, Vx, 0,6 V0. E o Vy? Vy é o cateto, olhando para cá, para a parte vermelha, tá oposto ao ângulo de 53. Portanto, como é oposto, V0, seno de 53 graus. Vy é, então, seno de 53, 0,8, V0. Esses valores aqui a gente vai utilizar já já. Eu já deixei calculado, porque aí a gente já, digamos assim, simplifica a nossa equação, tá? A gente já deixa um pouquinho mais simples. Acho que vai ajudar. Pronto, seno de 53, 0,8. Ok. Vamos para as contas. As nossas contas vão seguir a seguinte sequência. Para encontrar V0, você vai precisar do tempo, tá? Você vai calcular o tempo e depois você vai calcular o V0. O que é que você pode fazer? Ou você calcula o tempo na direção x e depois o V0 na equação da direção y, ou você calcula o tempo na equação y e calcula o V0 na equação x. Tá? Deixa eu te mostrar. Em x, nós vamos ter o nosso movimento uniforme, tá? Velocidade constante. Em x, nossa equação vai ser x igual x0, nosso x0 a gente pode considerar zero, mais Vx vezes t. Essa é a nossa equação em x. Em y, já vou deixar aqui do lado, tá? Em y, é o nosso movimento uniformemente variado. A equação é y igual y0 mais v0y t. Aí aqui vai entrar um menos, tá? Vai entrar um menos porque a gente vai considerar para cima positivo e para a esquerda positivo. Então, só olhar aqui no nosso referencial aqui da figura. Eu coloquei a setinha para a esquerda e para cima, tá? Para cima positivo. Gravidade está para baixo, portanto, gravidade negativa. Então, menos gt ao quadrado dividido por 2. Bom, professor, e agora? Qual é o uso para calcular o tempo? Você pode testar as duas. Só que deixa eu te mostrar uma coisa. Se você for resolver com y, cara, você vai ter que lidar com isso daqui, ó. Esse t ao quadrado que vai ser extremamente problemático, você vai ter que resolver uma equação de segundo grau. Terrível. Se for resolver no x, eu vou ter um caminho um pouquinho mais suave. O nosso t não está ao quadrado, né? É uma resolução bem mais simples. Então, eu opto por fazer primeiro em x, encontro o tempo. Fica desse jeito aqui, ó. Nossa posição em x, o deslocamento, 120, né? Então, posição final 120, inicial é 0. Velocidade em x, 0,6 V0 t. Isola o t, tá certo? Isolando o t, você vai ficar com o seguinte. T é igual 120, fica aqui. E quem estava junto do t, no caso 0,6 V0, passa dividindo. 0,6 V0. 120 dividido por 0,6 dá 200 sobre V0. Não ficou um negócio tão legal, né? A gente não teve um valor certinho, bonitinho, mas a gente encontrou uma relação entre t e V0. Vamos pegar esse t, que está feio, e jogar no y. Joga aqui no y. A posição final em y, vamos aqui para a figura para relembrar, é 35 metros. Então, em y, nós vamos ficar com 35. y0 é 0. V0y, aqui ó, em cima, 0,8 V0. 0,8 V0. Vezes o tempo. O nosso tempo, gente, é 200 sobre V0. Menos 10 sobre 2. E aqui o nosso tempo novamente, ó. 200 sobre V0. Isso aqui é elevado ao quadrado. Não esquece. Faz a conta devagarinho, colocando cada um dos termos, tá? Para você não errar.
Aqui eu vou repetir o 35. Aqui eu consigo tirar V0 com V0. Tá certo? Esse primeiro zero aqui do começo, né, desnecessário para a gente. Não precisa colocar. Então fica 0,8 vezes 200. Dá 160. Então, já deu mais simples do que a gente esperava. 10 dividido por 2 dá 5. E aqui 200 ao quadrado vai dar 40 mil. Tá certo? 40 mil. É só você fazer 2 ao quadrado e duplicar o número de zeros. 2 ao quadrado, 4. Eu tenho 2 zeros, vou colocar mais 2 zeros. Então, 4 seguido de 4 zeros. Embaixo, V0 ao quadrado. Então, a minha equação, né, o que eu tenho que resolver agora é essa equação aí de baixo. Tá? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que estão aqui as alternativas. Tá, as alternativas estão simples. Tá tudo em metro por segundo. As alternativas estão simples. Vamos fazer o seguinte. Passa esse 5 vezes 40 mil para o outro lado. Já passa multiplicado, tá? 5 vezes 40 mil dá 200 mil. 200 mil. Sobre V0 quadrado. Isso aqui é igual a 160 menos 35. Deixa aqui os 200 mil. Pode deixar. Se quiser, coloque notação científica. Eu, particularmente, não vou colocar. E faz aqui ó, uma multiplicação de V0 ao quadrado pelo que sobrou do outro lado. Do outro lado, sobrou 125. Então, fica 125 V0 ao quadrado. Isola o V0 ao quadrado. O que é que nós vamos dividir aqui, então? 200 mil por 125. Vamos para cá. Nosso V0 ao quadrado é igual. 200 mil por 5 dá 40 mil. Eu vou dividir por 5 3 vezes, tá? Porque 125 é 5 vezes 5 vezes 5. Então, vamos lá. 200 mil por 5 dá 40 mil. Por 5 de novo dá 8 mil. Por 5 de novo, 1.600. Então, V0 quadrado igual a 1.600. V0 igual mais ou menos, né, raiz de 1.600. E a gente vai considerar aqui a resposta positiva. Tá? Então, 40 metros por segundo. É uma questão trabalhosa, um pouquinho complicada, tá? Mas se você fizer o passo a passo, como eu mostrei aqui, nessas questões, gente, de lançamento oblíquo, lançamento horizontal, você fizer do jeito que eu venho ensinando, né? Você pega ali, você tem o tempo como a grandeza ou a variável que une direção X e direção Y. É o elo entre a direção X e a direção Y. Você faz o seu estudo na direção X, faz o estudo na direção Y, acabou. Você resolve qualquer questão. Pode dar trabalho, tá? Como no caso dessa questão aqui, deu um pouquinho de trabalho, mas você chega na resposta 40 metros por segundo, tá bom?